Calcinha terapia. Calcinha terapia. Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Nós estamos. Estavam com saudades porque nós tivemos partos e outras intercorrências e a gente não conseguiu gravar 2 semanas seguidas. A gente teve férias do podcast. Hoje tá tudo muito estranho. Não, eu não quero falar sobre férias porque isso não foi férias. Só do podcast, Laís, só do podcast. É, mas a gente tava trabalhando que nem não sei o quê. Trabalhando normalmente. Nos outros dias. É. Ai, meu Deus. Ai, desculpa. Sim, a gente ficou 2 semanas sem episódios, mas agora a gente espera que... Sim, se ninguém parir, né? No dia da gravação. É, A gente vai conseguir, né? Oh, bati, desculpa. A gente vai conseguir Toda manter as atrapalhada. gravações. Eu fiquei 2 semanas sem gravar e eu tô toda atrapalhada, gente. Desculpa, É desculpa. emoção, a gente tá emocionada. Estou emocionada, tem uma câmera aqui na minha frente. Ai, meu Deus! Ai, que loucura. E aí, Lê, como passou essas 2 semanas? Porque, detalhe, nós tivemos partos e nem todos foram Separados. juntos. Foi muito bom, o parto foi bem legal, os trabalhos também, as consultas. Depois eu fiquei gripada, mas já tô melhorando. Meu sistema imunológico não tem aguentado muito esse negócio. Não sei bem. Não, gente, você já descreveu pra mim. Não, eu falei, vem mais cedo, eu já cheguei aqui, né? A gente vem pra gente conversar. Tô gripada. Eu falei, meu, de novo? Puta merda, você tem que ver o que você vai tomar aí. 1 mês. Eu falei, não acredito, mas já tô bem, gente. Já estou quase 100%. 80%. 80% tá bom. Mentira, teve que medicar pra vir. E a coluna, Laís? E a coluna como está? Ai, gente, sabe o que é? Eu travei a coluna. Olha lá, tá vendo? Ela também tem que medicar pra vir. Não, gente, mas é por carregar, como a beleza do mundo. Tem pessoas que mandam cantadas pra você pelo Instagram, né? Eu mando. Nem que seja sua amiga aqui, ó, que mandou pra mim uma cabra. Falando, ai, tá com dor, você não sente dor nas costas de carregar toda essa beleza do mundo nas costas? Tá Eu falei, vendo? é por isso que eu travei. Ela travou até a coluna de Gente, carregar achei a que o beleza nas Samu ia ter que me costas. carregar aquele dia. Olha, Júnior, se você quiser, vamos pedir aqui, vou fazer um apelo, entendeu? Fazer uma edição e colocar o meme no meio do podcast, eu sou favorável, tá? Porque esse meme eu mandei pra Laís, foi dedicado pra ela. Com amor, entendeu? Eu mando. Não, gente, vocês têm que entender que eu e a Letícia troca cantadas A pelo gente Instagram. troca da cabra. A da cabra. Mas é uma cabra muito legal. Ela é muito legal. Ela é tão sexy. A gente vai colocar pra vocês ouvirem. Ai, meu A Deus. gente vai compartilhar. Porque Vamos você sabe compartilhar. aquele... a minha linguagem de amor é mandar meme para Mandar as pessoas meme. virem comigo mesmo à distância. É sobre isso. É isso mesmo. Isso é o que a gente tem feito. Mas hoje, papo sério, a gente vai pincelar um pouquinho sobre plano de pós-parto. Exatamente. Gente, a gente precisa... A gente sempre fala isso, mas eu não sei por que vocês não escutam. Vocês acham que com vocês vai ser diferente. Não, gente, não é igual para todo mundo. Parto não é linha de chegada, é linha de partida. Sim. Uma grande aventura começa a partir dali, da hora que aquela pequena pessoa sai de dentro, independente de via de parto. Né? E por mais que a gente fala para vocês sobre ter um plano de pós-parto, a gente fala para vocês sobre rede de apoio, a gente fala para vocês sobre as dificuldades da amamentação. Toda vez que eu faço visita de pós-parto, eu escuto tudo bem que você falou, mas eu achei que não era tudo isso. Sim. Mas a gente volta a falar, porque aqui só trabalhamos com a verdade, não é na verdade. Eu fico pensando que, de certa forma, talvez as pessoas só tenham mesmo essa consciência na vivência. Mas algumas coisas a gente pode deixar como dica, né? Para que vocês parem um tempinho, pensem um pouquinho. Se vocês não precisarem, se porventura aí for diferente, que bom. Descarta essa parte. E um plano, bem como um plano de parto, um plano de pós-parto, não é algo rígido que a gente tem que seguir. Mas é bom a gente ter e assim, um direcionamento, o plano de né? pós-parto, né? Porque quando a gente fala de plano de parto,
a gente precisa fazer aquilo no papel, imprimir, levar para o hospital e tudo mais. O plano de pós-parto não necessariamente exige tudo isso, mas exige que você e o seu companheiro ou companheira façam combinados sobre o que vocês esperam, qual a expectativa de vocês para esse começo e de que forma que vocês podem atenuar o cansaço que vem. Sim, criar outro ser humano é um desafio e tanto, né, Não, gente? e assim, vamos combinar, um ser humano que não fala, Sim. ele só se comunica através do choro e é um ser humano novinho do lado de fora, né? Que fatalmente, às vezes ele chora e você olha naquele momento, mas meu Deus, eu já olhei fralda, eu já dei peito, eu já tô chorando, o que que tá acontecendo? Tá quebrado. E assim, um tanto de... Vamos colocar ali a pessoa puérpera. Então, a mulher ou essa pessoa que passou pelo processo de parto ou da cesárea, ela também está vivendo uma desconstrução dessa gestação. Sim. E aí tem toda uma oscilação hormonal. A gente já veio com um episódio aqui, tem um de puerpério muito bom, inclusive, que é com convidada, é a Júlia Baggio. Mas, enfim, a gente sabe que tem toda uma série de questões acontecendo naquele corpo, naquela pessoa. E aí, além disso, tem um outro serzinho demandante ali do lado de fora e toda essa nova configuração familiar, esse impacto que tem nas relações. Então, só esse pequeno recorte que a gente faz já é muita coisa. Sim, então, sim. Quando a gente fala para vocês, parem um pouquinho no final da gestação, além de pensar no parto, que também é muito importante, mas parem um pouquinho e pensem o que vocês gostariam de viver também nesse processo de puerpério, de pós-parto. Então, a gente tem algumas definições de puerpério, mas vamos colocar aqui pelo menos nos primeiros dias, né? Quando, se foi um parto hospitalar, essa volta para casa, ou mesmo que tenha sido um parto em casa de parto, também tem a volta para casa. Se for um parto em casa, o que a gente tem que pensar nessa estrutura? Então, coisas bem básicas que a gente coloca para se pensar. Comida. Eu gosto de separar assim, né? Por necessidades básicas. Necessidades básicas, acho ótimo. Então, assim, indispensável, vocês precisam se alimentar. Sim. Né? E vocês precisam ter, né? A gente sabe que nesse começo com o recém-nascido a gente não consegue ter uma rotina, né? Porque, como a Letícia falou, é um serzinho demandante, né? Que vai exigir muito ali. E nos momentos mais inesperados e inoportunos possíveis, ele vai requerer alguma coisa. Mas vocês precisam ter, sei lá, eu preciso tomar café da manhã, eu preciso almoçar e eu preciso jantar. Então, no mínimo. No mínimo. Né? Então, o café da manhã vai ser entre 9 e 10 horas da manhã, o meu almoço vai ser entre as 12 e as 13, e o meu jantar entre as 18 e 19 horas. Né? A gente coloca uma janela ali e determina. Ou você compra comida congelada e deixa aquilo pronto, fácil. Eu acho que é sempre bom ter alguma coisa de fácil acesso. Sim. Uma comida congelada sempre tem que existir. Eu também Independente acho. não, mas eu vou ter minha mãe vai vir. eu vou ter alguém que vai fazer, enfim. Sempre tem que ter algumas opções no congelador. Eu tenho uma amiga, não tinha, eu tenho. Ai, meu Deus, tenho medo de ela falar assim de mim. Eu tenho uma amiga que eu lembro muito que no primeiro puerpério dela, ela deixou congelado potinho de sopa de ervilha, que era algo que ela gostava muito. E aí eu sempre coloco isso para as pessoas. O congelado pode ser só para resolver a questão da necessidade básica, né? Mas vocês podem ter uma fuga de prazer. Porque nesse momento que as coisas já estão tão nebulosas, né? Pensar em algumas comidas, listem. Que geralmente quando vocês comem, vocês têm aquela sensação do tipo de um abraço quentinho por dentro. E aí listem mesmo essas comidas. Até para vocês passarem, então quem que pode fazer? Onde vocês podem comprar? Onde vocês vão encontrar isso? Deixa ali tudo anotadinho. Anotado, gente. Parece um negócio... Não, mas eu não vou esquecer Hoje em dia disso. tem aplicativo, celular. Mas, gente, ninguém garante que na hora você vai estar com aquilo na mão. Especialmente se de repente é um momento que você tá aflita, angustiada e a outra pessoa, sua parceria, enfim, pode cuidar disso. E aí tá anotado, ajuda muito. Sim. Não, e eu acho que assim, né, você ter uma rotina básica determinada, né? Por exemplo, o horário que a gente vai almoçar entre as 12 e as 13 horas, né? Por que isso? Que eu falo que a gente precisa determinar algumas coisas. Porque naquele dia, sei lá, vamos supor que sua mãe foi para sua casa para ficar com você, auxiliar nos cuidados com o bebê, mas naquele dia ninguém conseguiu fazer o almoço. Sim. Então já tá... Bom, deu o horário do almoço, a comida não tá pronta, a gente vai entrar aqui no iFood, vai pedir qualquer coisa e vão entregar aqui em casa. Por quê? Porque é comum, às vezes, eu chegar naquelas casas e, tipo, 5 horas da tarde, você almoçou, porque você precisa se alimentar.
Não, ainda não consegui comer hoje. Isso não pode acontecer, gente. E daí a gente olha e fala assim, porque por mais que a gente fala, vamos voltar lá, às vezes é difícil de acreditar, mas vem uma privação de sono difícil nesses primeiros dias. Então já tem um cansaço ali acabando com você, né? Você não consegue dormir, não tem tempo para você organizar suas ideias e ainda olhar e falar, não consegui me alimentar. Aí daqui a pouco você tá com uma dor de cabeça, você não tá aguentando a madrugada aumentando e começa uma cascata de coisas dando errado, né? Então a gente precisa tentar organizar ao mínimo algumas coisas. A gente já falou aqui de relato nosso, né? A privação de sono para mim é onde pega muito, pegou muitos, pega bastante. Eu não posso ficar sem dormir. Curiosamente, eu escolho uma profissão que majoritariamente é noturna, né? Eu não consigo, não dou conta, eu preciso dormir muito. Então, essas coisas, assim, fazem muita diferença. Até pra gente conseguir ter um descanso. A janela de descanso, quando a gente fala, quando o bebê dormir, tenta dormir também. Se você almoçou, tá lá na janela, tinha comida, eu comi, não tô com tanta fome hoje, comeu um pouquinho, o bebê dormiu, eu posso descansar, isso faz toda a diferença pra gente aguentar a próxima noite. Sim. Isso depois, gente, vai entrando numa outra lógica, mas o começo é tudo novo. Por que a gente enfatiza tanto sobre vocês descansarem durante o dia? Porque durante o dia é mais fácil vocês terem rede de apoio. À noite é mais difícil ter alguém que está ali do seu lado. E até mesmo quem opta por amamentar é uma pessoa que vai ser insubstituível na madrugada, né? Então você precisa pensar o quê? Poxa, minha rede de apoio está aqui durante o dia. Eu tenho alguém para olhar o bebê, eu tenho alguém para fazer uma comida, eu tenho alguém para N coisas. Então o bebê dormir, eu vou dormir. Para que eu possa dar conta desse bebê na madrugada. Sim. Até as coisas se ajustarem, né? Sim. E aí uma outra questão importante. O bebê, gente, logo que ele nasce, ele não tem ali um ciclo colocado, né? Uma rotina posta. E não vai ter. Para a maior parte dos bebês, dia e noite, até essa sensação que a gente até já falou isso, o ciclo circadiano leva 3 meses, né? Leva tempo para estabelecer o ciclo circadiano. Para o bebê, a gente falou isso, que parece que, na verdade, para a puérpera, para as pessoas que estão ali cuidando mesmo, implicadas no cuidado, é como se fosse um dia muito longo, né? Que começa dia à noite, mas, na verdade, é um dia muito longo. Essa sensação se dá porque para o bebê dorme, acorda, mama, troca, é uma constante. Sim. E nesse começo, enquanto ele só se comunica via choro, porque ele ainda não tem esse outro feedback, né? De voltar para você, de sorrir. Eu falo sempre que os primeiros 30 dias são muito difíceis. Sim. Mas os primeiros 15 dias são hardcore. Né? Geralmente é isso, até mesmo porque, pela influência hormonal, pelo corpo que não descansa, né? A recuperação pós-parto, a questão emocional. E outra porque, assim, depois de uns 15 dias, você já está entendendo o que é o choro daquele bebê, né? Porque aquilo acontece tanto que você já sabe pela expressão, isso é dor, isso é fome, isso é fralda, isso é desconforto. Mas nos primeiros 15 dias, não. E daí a gente vai por tentativa e erro e eliminação e tudo mais. E tudo isso é muito angustiante e desgastante, né? Sim. Então, a gente falou da comida, acalma seu coração, que o ciclo circadiano vai se formar. Essa criança não vai ficar para sempre nesse dia tão longo que envolve tanto dia, noite, noite. É um tanto para saber que não acontece só na casa de vocês. Não é só o bebê de vocês que está acordando. Isso é o esperado. Eu preciso fazer um adendo. Eu faço consultoria de amamentação, já falei para vocês. E esses dias foi muito engraçado, porque eu fui fazer uma consultoria. E daí tô lá atendendo aquela puérpera tal, e o RN. E ela fala assim para mim, nossa, quem me indicou você foi a fulana, lembra? Então, às vezes a gente não lembra, porque não é por maldade, mas às vezes eu ando num ciclo que eu tô muito cansada. E daí eu fiquei tentando puxar na memória quem era. Ela pega, saca o celular, abre o Instagram da pessoa e fala, essa aqui, ó. Eu parei, respirei, olhei pra ela, né? Naquela situação de pijama, peito pra fora e tudo mais, né? Tudo que envolve o que é o puerpério de verdade. E tinha umas fotos dela na parede em dias de festa, né? Maquiada, bonita, com aquele vestido. Falei, então, você acha que você se parece com alguma dessas fotos?
Não, né? Nem de longe, não consegui nem pentear o cabelo hoje. Eu falei, então, eu vi a sua amiga nessa mesma situação. Daí você me mostra essas fotos de Instagram, ela bonita, maquiada, cheia de filtro, eu não vou saber quem é nunca. É muito diferente. A nudez da vida real, né? Assim, não do filtro do Instagram. A nudez da vida real. Eu falei, nunca que eu vou olhar no Instagram e falar... É, super. Então, isso acontece, de fato. Ai, desculpa, eu O precisava puerpério, compartilhar. não, o puerpério, ele tem isso, né? Eu acho que se a gente pudesse falar... E eu nem tô falando da maquiagem, da manutenção dessa maquiagem estética. É quando a gente não consegue colocar filtro no que é o desenvolvimento desse vínculo com esse serzinho tão pitico e tão demandante que chega na nossa vida, né? Uhum. Mas enfim, eu acho que a gente voltando, a gente falou das necessidades básicas e a gente começou com a comida, né? Isso. E a questão de como você maneja a privação de sono, entendendo que não é só na sua casa, que esse caos, essa nudez da vida real, ela acontece. Eu costumo dizer que no puerpério a gente vaza sangue, leite e lágrimas. Isso e mesmo. Isso é o que a gente espera, não é só com você que vai acontecer. Mas tem uma outra dica que eu lembrei porque eu fui tomar água, que é uma outra coisa que parece... Talvez um tanto, nossa, tomar água, mas quem que precisa de lembrete para isso? Especialmente para quem estiver em processo de aleitamento, deixem garrafinhas pela casa. Em locais que vocês forem amamentar, ou já orientem as pessoas que estão na casa, vai amamentar, a garrafinha tem que estar do lado, gente. Dá muita sede amamentar para a maior parte das pessoas, mas mesmo que não dê sede, é importante manter a ingesta hídrica. A ocitocina, que é o hormônio responsável pela injeção do leite, ele dá essa sensação da boca seca, né? Então, essa vontade de beber água. É legal falar que, além disso, a ocitocina, ela é responsável pelo trabalho de parto, ela é responsável pela injeção do leite e, automaticamente, ela dá contração quando a gente está amamentando. Sim, Então, sim. é muito comum, porque, às vezes, eu tenho mães que falam assim pra mim, eu tô com tanta dor amamentando que eu sinto cólica. Eu falo, não... A cólica, eu acredito que o peito está doendo, mas a cólica não vem daí, a cólica vem por conta da ocitocina. Então, Sim. a gente vai resolver o seio, mas essa cólica vai cólica, continuar. ela continua, especialmente nos primeiros dias, né? E ela é importante. Sim. É o útero voltando pro lugarzinho ali, ficando pequenininho de novo, né? Exatamente. Tem um livro, né, que fala o útero é do tamanho de um punho. Então, na gestação, ele tava grandão. Esse retorno, gente, ele vem vindo ali na... Pra falar em livro, você trouxe o livro pra mim? Você ia me emprestar? Desculpa. Eu também tô devendo o post dele. Chateada. Farei. Mas eu trouxe a blusa pra você, Laís. Ela trouxe... Gente, né? Aquelas pessoas bem aleatórias gravando podcast. Uma pausa do assunto sério. Eu estava com uma camiseta branca e eu fiz o favor de sujar de chocolate. Né? Porque me deram bolo de cenoura. Eu adoro bolo de cenoura, é o meu favorito. Gente, quem quiser me agradar mais de bolo de cenoura pra mim, né? Bolo de cenoura com chocolate, sujei a blusa. Eu falei, putz, Lê, você ainda não saiu de casa, deu muito ruim pra mim. Traz uma camiseta aí que eu sujei. Não satisfeita, eu fui lá e derrubei chá. Gente, ela não tinha condições eu falei, de nossa, gravar. não tem condições, eu não posso usar roupa branca que eu não tenho maturidade pra isso. Na verdade, não tenho maturidade pra muitas coisas. Inclusive, não tenho maturidade pra ter um iPhone, porque o meu moto caiu no chão, né? Gente, inclusive, o Motorola patrocina eu, tá difícil. Eu falo, eu ainda não sou adulto o suficiente pra ter um iPhone, porque eu derrubei meu Motorola, quebrou em 20 mil pedaços. Eu sinto muito, isso é muito triste. Eu também. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu tô tendo que ver mensagem no terço inferior do meu celular, porque aqui nessa área onde trincou mais, não dá. Muito, né? Mas aí eu Muito trouxe triste, a preciso resolver blusa, o esse celular negócio. não, mas a blusa eu trouxe. Ó. Pronto, esse foi o nosso comercial, entendeu? Não, eu precisava fazer um Comercial desabafo. da vida real, agora a gente retoma o plano de pós-parto. Aí, vamos lá. Tem algumas coisas aqui importantes que a gente pode nomear. Então, a gente falou sobre alimentação, ingesta hídrica e... Tô me sentindo muito aleatória hoje. Pô, gente. Alimentação. Júnior, dá um help aí, Júnior. Ó, tá muito difícil de gravar. A Laís hoje parece que ela tá bebendo o quê? Bebida alcoólica. Ela não está. mas é água, água. gente. É água que tem na taça bonita. Mas então, vamos lá. A gente falou sobre Alimentação, ingesta hídrica, manejo de ciclo circadiano, Isso. que não existe no começo da vida do serzinho pitico, gente. Mas tem mais coisas aqui pra gente pontuar. Vocês podem pensar aonde vocês querem que o bebê vá dormir. Então, essa ideia também do berço no outro quarto nem sempre é a primeira opção que vocês vão conseguir colocar e fazer funcionar.
Isso é muito subjetivo e eu sempre recomendo que espera nascer e aí as coisas vocês vão vendo como fica. Para algumas pessoas funciona super bem, para outras não funciona. Tem a possibilidade de um berço acoplado ou de algo que fique perto da cama, mas não na cama compartilhada, né? A cama compartilhada, ela não é uma recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em via de regra, o que a gente fala quando Mas a cama existe uma recomendação de que o bebê esteja no mesmo ambiente por 6 meses. Sim, existe essa recomendação. Então, é o berço acoplado ao Sim. lado da cama, mas não a cama compartilhada. No caso de cama compartilhada, algumas coisas que a gente tem que olhar. Quem compartilha essa cama não pode fazer uso de medicamentos que alterem o sono. Aí, de fato, a gente desconsidera completamente. Mas o berço acoplado, a gente sabe que tem ali, estar no mesmo ambiente, tem uma redução de morte súbita. Sim. Então, muitas questões. A gente não tem ainda uma evidência, né, que fale quais são as causas, mas isso, para além da questão de redução da morte súbita, para quem está ali nos cuidados direto e para que está em aleitamento, costuma ser muito mais fácil estar no mesmo ambiente, pega bebê, põe bebê, devolve bebê, do que ter que levantar. Então, isso ao longo das noites pode ser mais cansativo. Mas, de novo, gente, espere nascer. Vocês podem começar e alterar. Isso não é uma regra fixa. É importante vocês verem o que funciona na família de vocês. Eu acho legal assim. A gente precisa... Algumas coisas são bem determinadas antes desse bebê nascer, né? A gente fala da flexibilidade para algumas coisas, mas outras são inegociáveis, né? Então, a gente vê. O sono é inegociável, a alimentação é inegociável... ingesta hídrica, né? A gente também precisa lembrar que essa casa precisa funcionar e a gente precisa fazer mercado. Eu lembro que, assim, uma coisa pequena, que às vezes a gente fala... eu nunca fiz lista de mercado, eu sempre fui no mercado, fiz mercado, né? Eu já sabia de cabeça o que estava faltando. Mas por mais que você seja uma mãe muito proativa, que vai sair, que vai não sei o que lá, os primeiros 15 dias você não vai conseguir. Então, você tem que ter uma lista, ter feito um mercado muito bom antes desse bebê nascer, ou alguém vai ter que fazer esse mercado para você. Sim. E geralmente muito ruim, aquela coisa assim, você tá com a privação de sono, o bebê, toda essa coisa rolando e alguém fala, mas me fala o que tá faltando. Então eu acho legal você deixar um bloquinho de notas ou uma coisa na porta da geladeira que, putz, foi pegar o café, acabou o café. Você vai lá e anota o café. Quem foi pegar, anota que aquilo acabou. Sim. Porque é o primeiro ser humano que aparecer na sua casa e falar, precisa de alguma coisa, você cata aquilo lá e fala, faz mercado pra mim. Sim. Então tá na mão, É uma ótima sem ninguém dica. ter que te olhar e falar assim, Mas você o tá que mais tá precisando? faltando? E aí você vai ficar pensando naquele momento, Daí a né? pessoa vai no mercado, volta e você fala, putz, não pedi pra comprar amaciante, acabou. Sim. Nossa, esqueci da pasta de dente, acabou. Então, assim, pelo menos já tá tudo ali pronto pra aquela hora. Quem viu que acabou já anotou, né? E na hora que alguém se manifestou, tá aqui, ó. Vai lá Sim, pra mim e faz resolve toda a isso aqui que vai me ajudar, né? Uma outra coisa que eu acho bem interessante, emendando isso, que é vocês terem também quem são as pessoas que vocês podem acessar para a rede de apoio. Então, existe aquela rede de apoio que vem para querer ficar com o bebê e geralmente essa rede de apoio não é legal. Ela tá indo só para querer carregar o bebê porque é divertido, né? Essa não é geralmente uma boa rede de apoio. Mas a rede de apoio que chega e fala assim, eu posso ir no mercado para você. Que traz alguma coisa para você comer. Que traz o tal do bolo de cenoura que é o seu favorito, sabe? Tipo um agrado. A gente fala, o que você leva na casa de uma puérpera? Comida, gente. Comida, um agrado. Leve coisa gostosa para ela comer. A gente já falou, acho que no episódio de amamentação, mas eu vou retomar. Assim, de cara, né? A gente não coloca restrição alimentar para as pessoas que estão em processo de aleitamento. Então, pode consumir o bolo de cenoura com a cobertura de chocolate. Não é para se esbaldar no café, né? A cafeína é uma questão assim, ali. Tudo mas com moderação sim, é possível ser consumido. Né? A gente pensar nisso, né? De você... Vai ter prazer? Tem um momento de prazer você sentar, não sei, com uma xícara de chá, um copo de suco e um bolo de cenoura, aquilo vai te trazer um abraço quentinho? Vai ter um momento de prazer? Vale. Vai, porque isso também é assim, importante. Algumas coisas eu acho que a gente também precisa se posicionar em relação à rede de apoio, que às vezes vem aquela coisa assim, a pessoa tem a maior boa vontade, mas ela não sabe como ajudar. Sim. E claro que ela quer ver o bebê, principalmente quem? A mãe e a sogra, né, gente? Mas quem não quer ver o bebê, né? Exatamente. Mas a gente precisa... É possível conseguir melhorar essa rede de apoio e todo mundo ficar feliz, né? Então, assim, poxa, eu me lembro de um casal que eu atendi, que a mãe vinha de longe e tudo mais, e a gente tá preocupado com como vai ser. Eu falei, simples, né? Porque
A mãe dos dois vinham de longe. Entendi. Eu falei, organiza uma para almoço, outra para janta. Como assim? Liga para uma e fala, mãe, todos os dias você pode vir aqui fazer o almoço? Posso, então ela faz o almoço para vocês. A hora que você sentar para comer, você fala para ela, tua sogra, o bebê é todo seu agora. Eu vou comer e eu vou dormir, eu vou descansar. Sim. Então você almoça e vai descansar. A sogra te fez uma bela coisa, fez uma refeição para você e ela vai ficar feliz que agora ela tem um momento com o bebê. E liga pra sua mãe e fala assim, então mãe, você pode vir fazer a janta todos os dias? Sim. Ela vem, ela faz a janta, enquanto você janta, fala, toma, mãe, o bebê tá aqui, eu vou deitar agora, eu vou descansar nesse intervalo Eu de acho que comer. sim, e tem que ter essa liberdade. Acho que é legal, a gente falou disso já no plano de parto, que vocês podem, de repente, mudar de ideia ao longo do parto e falar assim, eu não quero ninguém aqui comigo agora. E aí a equipe só entra em momentos específicos, né? Num plano de pós-parto é a mesma coisa. De repente, vocês falarem isso antes. Se naquele dia eu não tiver a fim de ver, embora o plano seja todos os dias você pode vir, tem um dia que eu não quero, vocês têm que ter essa liberdade de falar isso. E aí, não sei, de repente já deixa até uma mensagem pronta, sabe? Tipo aquela pra visitas. Sim. Isso é um outro manejo importante. Nasceu, tá aqui, olha que gracinha, tarará, tarará, estamos assim, assim, assim. Receberemos visitas a partir de quando as coisas estiverem mais estabilizadas, a gente vai avisar, tarará, enfim. Vocês podem construir essa mensaginha padrão e mandar, inclusive, em rede social, WhatsApp e afins, para que não fique aquela coisa de gente chegando em casa. Gente, já alerto vocês que as pessoas vão se ofender? Vão! Claro que não. Mas só quem não viveu isso, né, lá? Porque, só quem não olha... viveu o puerpério não tá lembrando, né? Mas assim, independente de... Nossa, né? Como é que os familiares vão receber isso? Como é que... Gente... É difícil parar um caramba, vocês já vão ter muita coisa para vocês lidarem, as dores do outro, deixa pro outro. Deixa pro outro lidar. Vocês já estão lidando com muita coisa, vocês não podem pegar mais do que o máximo, né? Vocês já estão na carga máxima. Já estão na carga máxima. Criando um vínculo ali, criando uma pessoa. Que mais? Eu acho importante você ter pessoas para acionar essas coisas darem errado. E para a parte técnica? Mas é isso mesmo. Tipo, então pensa consultoria assim, de aleitamento. Puxa, eu li tudo sobre amamentação, eu me informei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... não vou precisar de nada. Daí, de repente, esse bebê nasce, né? Ouvi uma muito legal também essa semana, que ela falou assim, esse aqui é o meu Baby Shark, tá vendo? Porque já acabou com o meu peito. Meu Baby Shark. Era o Baby Shark. Então, assim... de repente chega aquele Baby Shark, acaba com aquele peito e você fala, e agora? Sim. Pra quem que eu ligo? Quem será que tem alguém para indicar? Aonde eu posso achar alguém que seja de confiança? Enfim. É importante vocês terem esses contatos. Tem esse contato. Você talvez nem acione, mas deixa ele lá no celular, que se precisar às 3 da manhã, quando você estiver chorando, você vai mandar uma... Eu preciso muito de alguém para vir me ver, você consegue um horário? Eu acho isso bem importante. Então, assim... Alguns contatos, né, que vocês mantenham ali. É importante que vocês já tenham o contato de um pediatra. Sim. Eu descobri da pior forma possível, porque na minha primeira filha ninguém me falou. Então, já tô falando para vocês, nem foi muito legal. Que esse bebê nasce, eles te dão alta e falam, daqui 3 dias acha um pediatra. Você fala, oi? Daí você pega o livrinho do convênio, né, para os desavisados como eu. Você pega aquele livrinho do convênio, sai ligando em todos os pediatras e descobre que nego só tem agenda para daqui 20 dias. Sim, e você fala, mas eu preciso difícil. passar daqui 3 dias o bebê. Então já tenha isso alinhado. Quem tem convênio, os convênios cobrem a consulta pré-natal com o pediatra. Então você já pode ver um pediatra antes e passar com esse pediatra antes do bebê nascer. Sim, nos primeiros 30 dias também, depois do bebê, mesmo que ainda não tenha documentação do convênio, ainda está coberto, né? Sim, ele está coberto pelos primeiros 30 dias. Quem não faz uso do convênio, procura o OBS, já vê como que isso funciona e tudo mais, que você vai ter que levar esse bebê para fazer essa consulta com o pediatra. Esse é o posto de saúde de referência da casa de vocês, tá? Todo mundo tem. Exatamente. Eu ia fazer um parênteses isso de pediatra. Minha primeira filha, ela tinha a pediatra que eu levava, que eu peguei o contato numa lista de mães, que na época participava, que era a Materna SP. E aí... levei ela algumas vezes, eu não lembro, mas quando ela tinha 5 meses, ela fez o primeiro episódio de febre. E era tipo 9 da noite. E eu fiquei desesperada. Falei, gente, a criança tá com febre, o que eu vou fazer e tal? Eu nunca esqueço, eu liguei pro pediatra à noite.
Ela me atendeu, ainda bem. E aí eu falei, ela super me acalmou, porque na verdade ela nem estava com febre, ela estava no estado febril, mas naquela época a mãe surtou. Sim. Tipo, eu fiquei bem surtada. Gente, a primeira febre é desesperadora. Foi bem desesperador. Depois eu manejei muito bem, as próximas, nunca mais surtei. Ela depois teve febre de verdade, né, obviamente. Mas a primeira, ter esses contatos eu acho que faz diferença. Sim. E aí, deixa no celular, no de vocês, coloca no celular da parceria de vocês ou de alguém que seja uma boa rede de apoio, para isso não ter erro. Você sabe uma outra coisa que eu acho válido também a gente ver? Às vezes num grupo de amigas, todo mundo já teve filho, manda uma mensagem, pergunta, alguém tem bomba de extração de leite para emprestar? É assim, olha, bomba não é item de enxoval. Eu nunca recomendo que ninguém compre antes. Sim. Mas a bomba acontece sim. Às vezes, em algumas situações específicas, quando a gente vai fazer consultoria de amamentação, a gente identifica alguma situação e fala, nossa, uma bomba aqui é legal, né? E daí vira aquela coisa assim, se você já conferiu antes com as suas amigas se alguém tem, alguém já te emprestou e essa bomba está em stand-by na sua casa. Ou você tem um contato de onde pegar, né? Fácil. Se ninguém tem, você já sabe que o seu recurso vai ser ou alugar ou comprar uma bomba. Sim, né? Então você já não vai perder tempo correndo atrás, deixa eu ver se alguém tem, se a fulana acha. Porque às vezes você até tem, é muito comum, às vezes você vê assim, não, a minha prima tem uma bomba. Ela falou que vai me emprestar se eu precisar. Sim. E daí chega lá na hora que você pede, ai, nossa, eu tenho que achar onde é que tá isso, onde é que tá aquilo, ou aquela parte da bomba quebrou e eu tenho que comprar. É legal ver na gestação. Então, na gestação já vê isso. Se alguém tiver, ótimo, já pega e fala, então já manda aqui pra minha casa. Se não tem, você já sabe que se em algum momento a gente identificar alguma situação e que recomenda o uso da bomba, você vai lá e fala, meu recurso já eliminei outras possibilidades. É o comprar ou alugar. Sim. Alugar é super viável, gente. Porque... A não ser aquelas pessoas que fazem o estoque de leite, quando voltam a trabalhar e tal. Para a imensa maioria das pessoas, a bomba ela é bem pouco utilizada. Então, pontual, acaba sendo bom. Outras coisas que vocês podem fazer na gestação, que eu acho bastante relevante pensando no puerpério. Comprar o tal do repolho. Gente, é repolho verde, tá? Aquele de feira mesmo. Repolho, não tô... repolho. O verde, não roxo. É o verde que a gente tem evidência. Retira a folha inteira do repolho. Corta onde ele encaixaria na sua areola. Corta fora, entendeu? Com uma folha de repolho cortada, um buraquinho no meio, tá? E ela higienizada, congela. E deixa essas folhas de repolho congeladas ali. O seu congelador vai ter comidas SOS, folhas de repolho congeladas. E se o seu parto for normal, absorventes com camomila. Eu ia falar do absorvente agora. Pra que serve a folha de repolho? O congelador de uma puérpera é uma coisa muito interessante. A gente tem que fazer uma foto de um congelador de puérpera e postar. Por que é tão legal essa parte do repolho? E a gente vai falar do absorvente em seguida. Especialmente na pojadura, então descer o leite, ou aquele dia que, nossa, o peito tá ficando todo duro, tá doendo, tá difícil. A primeira coisa que vocês vão usar é a folha de repolho, é a compressa de repolho. Vai colocar congelado. Quando ele cozinhar no seu peito, joga fora, coloca outro, tá? E a última etapa do congelador da puérpera, o congelador do puerpério. Congelador do puerpério. São os absorventes. E aí, assim, tanto para quem teve parto normal, então, obviamente, com mais facilidade para quem teve parto normal, mas também para quem teve uma cesárea, mas tá ali no pós-parto, no verão, utilizando aqueles absorventes, o sangramento e etc. Uma tristeza, né? Absorvente é um negócio que não ajuda a vulva. A vulva não gosta muito de absorvente. Mas é necessário. Mas no puerpério é isso. Então, vocês podem deixar o absorvente. Faz o chá de camomila, pode ter um chá de calêndula, que também é calmante, o barbatimão, que ajuda a cicatrizar. E já tá bom, assim, dá pra colocar mais coisa, mas esse já tá bom. Faz um chá, importante, casca, então o barbatimão é uma casca. Vocês podem ferver a água com o barbatimão. As flores, então camomila, que é uma flor, não pode ferver, gente, depois que ferveu a água, desliga, coloca a flor de camomila, abafa, deixa ali uns minutinhos até aquilo, né, virar um chá. E aí vocês coam em cima do absorvente e esses absorventes vão pro congelador. Coloca cada um num saquinho, né? Sim. Eu gosto de explicar as coisas, porque por mais que parece óbvio... Passo a passo, vai. Não,
vira aquela coisa assim, às vezes naquela hora você pensa, mas gente, como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu boto? Depois, então, já separa os saquinhos, abre aquele absorvente, joga o chá ali dentro, cada um num saquinho individual, porque você vai congelar para um não grudar no outro. Então, outra coisa importante, não dobrem o absorvente, senão ele gruda nele mesmo. E aí, a hora que você vai abrir, rasga, tá? Ele quebra, né? Ele tá congelado. Então, assim, é ele aberto, cada um em um saquinho, e você coloca todos eles abertinhos no congelador. Depois que tá cada um num saquinho, pode até empilhar, não tem problema. Pode. Aí depois que tá congelado, fica bem fácil de armazenar, né? Sim, só no começo que eles grudam. Então, esse é o congelador do puerpério, gente. Anotem essas dicas, é sério. Façam isso. Elas são muito valiosas. E elas são de fácil acesso. Exatamente. Tá, a gente falou sobre muitas coisas. Bom, a gente precisa lembrar, vamos voltar lá para os cuidados básicos da casa. Quem vai limpar aquela casa, se você vai ter... Porque você não vai conseguir, por mais proativa que você seja, a gente tem um período de resguardo e tem um serzinho muito demandante. Então, quem pode vir limpar aquela casa, ou se você for teimosa, não estiver acreditando, a gente deixa o telefone separado de quem pode limpar aquela casa para você. Sim. As roupas, né? Bebezinho é uma maquininha de sujar roupa. Então, define quem vai lavar aquilo, quem vai pôr no varal, se vai passar ou se você vai secar e vai pôr sem passar mesmo. Tá tudo Enfim, bem, tá tudo gente? bem. Não tem uma recomendação oficial. A única coisa é a lavagem com sabão de coco, um sabão neutro ali, Sim, básico, hoje em dia tem até algumas perfume, marcas específicas só para cuidados com o bebê. Não precisa enfiar um monte de coisa. Né? Então, assim, Importante. lavou aquelas roupinhas e tal. Quem vai fazer esses cuidados básicos ali? Porque nesses primeiros dias você não vai ter condições. Você está em função do bebê. Aonde você é insubstituível, mãe? Nos cuidados com o bebê. Nos outros lugares você é substituível. E a gente vai aproveitar. Roupa. Exatamente. Sim. Importante. Exatamente. Uma outra dica que eu dou também para ver na gestação é ter um carregador de bebê. Um carregador mesmo. Tipo um sling ou um wrap. Não é uma mochilinha, que para usar a mochilinha, a coluninha já tem que estar mais estruturada, né? Adoro o sling, gente. Um sling, um wrap. O wrap é aquele pano mesmo. Eu gosto do wrap. Que a gente dá várias voltas. Facilita muito no pós-parto. O bebê que tem essa necessidade de contato, a esterogestação, esse momento que eles ficam aninhadinhos mesmo no colo, o wrap deixa a mão livre. Para vocês lerem um livro, para vocês, enfim, responderem stories ou fazerem coisas de necessidade básica, tipo comer. Só não vão comer coisa quente ou que possa cair. Porque vai que farelos, cai no bebê e vai virar uma coisa meio... Né? Mas vocês podem comer uma maçã naquele momento, assim. Claro que chega uma fase, né? A gente precisa contar. Chega uma fase que você tá aqui com o bebê pendurado num peito e a outra mão tá aqui, ó. A gente vai pegando prática, gente. A gente fala só no começo, você toma cuidado depois. A gente primeiros consegue 30 dias. São os primeiros 30 dias, tudo é muito intenso. A primeira vez que a gente faz um xixi com o bebê no wrap. Aquele momento que o bebê tá dormindo, você fala, entendeu? Não vou tirar, não vou tirar. Acreditem, pode acontecer. E vai acontecer, vai ter grandes oportunidades pra isso. Isso não é dentro do plano de pós-parto, mas eu acho que vale a pena a gente colocar a questão do retorno à vida sexual. Não precisa necessariamente esperar os 40 dias, a não ser que tenha alguma recomendação técnica específica. Não tem? Então, vocês podem voltar a explorar quando vocês sentirem vontade. E aí, eis a grande questão. O termômetro é sempre quem passou pelo processo de parto ou cesárea. A grande questão é, algumas pessoas têm vontade logo e outras demoram bastante para ter vontade de retorno à vida sexual. Eu acho legal a gente pontuar aqui, quem tá fora da curva é quem tem vontade logo. Pode ser. Por quê? Porque a prolactina é o antagonista da libido. Sim. Né? É a sobrevivência da espécie. O organismo entende que você não precisa fazer outro bebê, você tem que nutrir aquele bebê que você tá carregando. Mas eu acho que é importante a gente sair da ideia do sexo como algo da penetração e essa coisa tão estruturada, né? Então, se você tiver, queria ver como que tá, eu tô com vontade, vocês podem começar aos poucos vivendo, a gente também já falou disso em podcast, mas se isso chegar pra vocês, só pra vocês já saberem durante a gestação, que não tem algo prescrito ou pré-determinado de qual vai ser a vivência de vocês. Então, uma outra coisa importante para pensar para o pós-parto. Eu só acho importante a gente destacar dentro disso, né?
quando a gente fala sobre a penetração, sim, é necessário que você tenha tido alta. Sim, né? A não ser que tenha alguma Então, ressalva técnica. Tem as visitas de pós-parto que você Sim. vai fazer, né? Então, o bebê nasce, o médico vai te dar alta e você vai voltar no consultório, geralmente entre 10, 15 dias depois do parto, depois você volta de novo com 40 dias. Então, se nesse meio do processo, ele te der alta para as atividades sexuais com penetração, ok. Aí você tá Se liberado. se não tem alta, sexo não é só penetração. Né? Não é. Então, ok, se você tiver vontade, você pode fazer isso de outras formas, Sim. né? Que não com penetração. Eu acho legal a gente sempre destacar quem está fora da curva é quem tem, né? Quem está com vontade Desejo. durante o puerpério. Por quê? Porque as mulheres se cobram muito, né? Existe aquela cobrança do eu tenho que ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a esposa perfeita e não tudo. vou deixar o marido na Não vou mão, deixar meu aquela marido na coisa bem mão, machista, aquela coisa assim, do o bebê nasceu e o relacionamento mudou. Muda mesmo, gente. Sim, Pra sim. todo mundo. E tá tudo bem, né? Precisa de uma cumplicidade do casal. Gente, é difícil. Por que eu falo que quem tá fora da curva é quem tem o desejo? Porque é difícil, nesses primeiros 40 dias, você ter desejo sexual, ter libido. Por quê? Porque você tem privação de sono, você tem os hormônios que estão todos alterados, você muitas vezes está com o peito machucado, porque amamentar não é plug and play para a maioria das pessoas. É uma mãe aprendendo a amamentar, um bebê aprendendo a mamar. Tem um corpo novo, né? Tem um corpo novo ali de novo, né? Muita coisa acontecendo. E tá tudo bem se vocês não tiverem desejo, mas também tá tudo bem se vocês tiverem. Sim. Acho que é essa amplitude de possibilidade que vocês Sim. podem viver. Mas é aquela coisa, nem todo mundo. Né? E tá tudo bem, vocês estão dentro do que é esperado. Porque às vezes é muito intenso, porque assim, a gente tem vários recortes sociais, né? E nem todo mundo fala. O que eu mais pego nas visitas de pós-parto ninguém me falou que a amamentação era difícil. Ninguém me falou que ia doer, que meu peito podia esfolar. Ninguém me falou que ia ser muito difícil eu conseguir dormir, né? Falam para mim descansar durante o dia, mas eu não consigo dormir. Porque parece que eu estou escutando o bebê chorar o tempo todo. Ou eu quero fazer outra coisa, Ou né? eu queria fazer outra coisa. Aquela máxima, assim, bebê dormiu, e agora? Eu não sei se eu vou tomar banho, se eu vou dormir, ou se eu vou fazer alguma coisa que eu queria fazer, e a gente fica nessa confusão interna. Exatamente. E tá tudo bem. A gente precisa naturalizar que tudo isso é aceitável e não aquele modelinho de vida ali do comercial de margarina, sabe? Que, às vezes elas falam pra mim, quando que eu vou sentar plena, bonita, amamentando com aquele pijama? Nunca. Talvez nunca, não, gente. Vai chegar. É que a hora que vocês estiverem plenas, amamentando ali, vocês não vão estar preocupadas mais com o pijama bonito. Exato. Então, assim, muita coisa vai ter mudado. Eu acho que é legal, assim, a gente falar... Outra dica que vocês podem buscar na gestação é um grupo de pós-parto. Um grupo em que... você possa reunir pessoas que estão vivendo a mesma coisa, que as crianças possam crescer ali mais ou menos juntos. Então, você vai formando uma rede de apoio, você vai vendo outras pessoas da vida real. Geralmente, na gestação, a gente acha aqueles grupos assim, né? Mães de outubro, mães de novembro, mães de dezembro. Isso porque daí ajuda. vão parindo e todo mundo vai vendo ali nossa, olha lá o que tá acontecendo com a fulana. Putz, aconteceu comigo também. Nossa, tá tudo bem, é assim mesmo. Ou até pra esses desabafos, sabe? Tipo, eu tô muito cansada. E a outra pessoa fala, eu também, ou eu já passei por isso. E isso ajuda bastante. Então, procurar grupo de apoio é uma dica interessante. E, por último, se por acaso você passou por uma cesárea, a gente falou aqui da questão do períneo, deixem toalhinha para vocês manterem essa questão da limpeza, uma roupa que não fique pegando. Não tem indicação nenhuma para utilizar cinta de pós-parto, nem em caso de cesárea, nem em parto normal. Então, só observar isso. Roupas confortáveis, gente, que vocês consigam tirar com facilidade, então, para amamentar, ou a questão da cicatriz deixar respirar, períneo também. E não precisa ter o sutiã de amamentação, é uma outra coisa relevante. Pode ser um top de boa sustentação que vocês consigam tirar para amamentar. E se for um sutiã de amamentação, aqueles de triângulo, assim, que ficam pegando, eles não costumam ser legais, especialmente na época da pojadura, que o peito aumenta de tamanho e as coisas ficam diferentes. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Tem a rosquinha que tá super na moda, que a galera faz. sim. Você pode fazer, você pode comprar a rosquinha pronta, embora eu não recomendo. Ok, pode me cancelar na internet, eu não ligo.
Não recomendo porque você precisa de várias. Isso não é acessível para todo mundo, gente, necessariamente. fraldinha. Você pode pegar fraldinhas, enrolar aquelas fraldinhas de boca e fazer uma própria rosquinha. Você pode fazer aquela rosquinha com meia. Você pode cortar a beirada da meia e enrolar. Também vi uma mãe que fez com malha tubular, que você compra nessas casas de material ortopédico. Tá. É muito legal a ideia da malha. Eu nunca vi. Porque daí você corta o pedaço da malha tubular, enrola e chegou a hora, né? Extravasou muito leite e tal, não sei o quê. Você só joga fora, não precisa nem se preocupar em lavar, porque aquilo é barato, aquele rolo de malha, entendeu? Interessante, isso eu E daí nunca você tinha descarta visto. aquilo. Tá. Então, eu achei super legal essa ideia da malha tubular. A rosquinha é legal, porque ela evita o contato do sutiã com o bico, que tá super sensível, muitas vezes fica ali roçando no sutiã e machucando. Sim. Ou se tem uma casquinha, às vezes ele até gruda. Né? É legal deixar respirar, gente. Sim. Respirar, que a gente fala, entre aspas, mas é isso mesmo. Então, a rosquinha ajuda bastante. Vai Mas ficar... o que eu gosto de destacar em relação à rosquinha, por favor, não durmam com a rosquinha, não durmam. Ai, sim, À noite importante. vocês abrem o sutiã, né? Mantém o sutiã ao top para dar sustentação, para segurar um pouco essa descida desse leite, mas abre para aquele mamilo não ficar grudando nem nada. E não durma com a rosquinha para não garrotear o Sim. seio e cortar a circulação daquele local. Ou entupir um ducto, né? Ou entupir um ducto. E aí vai complicar para vocês. Exatamente. Importante. Então, assim, à noite, deixa respirar e não dorme com aquilo, pelo amor do Senhor. Mas durante o dia vocês podem utilizar. Vocês não precisam adquirir acessórios específicos para amamentação. Então, a rosquinha bem básica. Depois, se por acaso tiver necessidade de alguma coisa, isso é algo que dá tempo de ver depois. Olha, mesmo. Eu sou consultora, eu sou suspeita. Mas eu sempre recomendo, eu tenho visto cada vez mais as vantagens de você fazer uma consultoria de amamentação antes desse bebê nascer. Sim. Conversar com alguém. Por quê? Porque, embora a maioria das pessoas não vão precisar de nenhum auxílio, muitas vezes a gente vê algumas situações, alguns casos em que você já vê possibilidades de ter problema, né? Então, uma mãe que já tem alguma cirurgia na mama, redução de mama, alguma coisa assim, que a gente sabe que é uma porta aberta para você ter uma dificuldade com a amamentação. Uma mãe que tem um mamilo invertido, né? A gente sabe que, por mais que a pega esteja correta, que tudo vai machucar aquele mamilo no começo. Então, a gente já começa fazendo o quê? Nossa, olha, é legal esse produto, aquele, para você ter, porque você vai usar. Né? Orientar diretamente. Então, a gente já pega essa orientação e a hora que chegar a hora de usar aquelas coisas, elas estão na mão. Entendeu? Então, eu acho isso super válido. Se você tem alguma questão específica, já procura alguém antes. Acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa lá? Eu acho que é. Acho que aqui já deu uma boa pincelada do Sim, que é um plano e depois de a gente pós-parto. entra mais com os cuidados com o bebê. E aí daí é um outro tema todinho. uma outra... Um outro episódio inteirinho para mais. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora a gente que você cumpriu veio. as férias do podcast, então na semana que vem a gente tá aí de novo. Se ninguém parir. Se ninguém parir. Um beijo em vocês. Beijo. Tá. A gente esqueceu aquela parte importante. A parte da blogueira. A parte da blogueira. 2 semanas aí gente, sem gravar. não aguento mais essa parte da blogueira, mas vamos lá. Esse episódio vai ao ar no YouTube, no Spotify. Então, se vocês quiserem só escutar o episódio, tá lá no Spotify. Se vocês quiserem ver a nossa carinha bonitinha, plena, está lá no YouTube. É @calcinhaterapia_oficial no YouTube. No Spotify também. Isso. @calcinhaterapia vocês vão encontrar. Para contatos, DM, angústia, sugestões, críticas e afins, vocês podem mandar no Instagram do Calcinha Terapia. @calcinhaterapia_podcast. Certo? Isso Confere. mesmo, arrasou. Ou @do ventre. Pode mandar na do Também, ventre. a do ventre a gente também na do vê. ventre oficial. Pode mandar também no Laís Reis Doula ou no Letícia S. Arruda. A gente tá aí nas redes sociais, postas e sempre comentando as coisas. Tá bom, gente? Obrigada, Júnior. Obrigada, Ju. lá. Obrigada. Um beijo em vocês. Um beijo. E Tchau, até a tchau, próxima. gente. Calcinha terapia. Calcinha terapia.